Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos abordar o laudo psicológico como forma de mapeamento atual relacionado ao resultado do processo de orientação profissional. Vamos lá? Conforme a resolução do Conselho Federal de Psicologia 06/2019, o psicólogo, ao emitir um documento proveniente da prestação de serviço psicológico, deve seguir certas regras. Vamos ver algumas delas. No artigo 5º da referida resolução, temos que os documentos psicológicos devem ser elaborados conforme os princípios de qualidade técnica e científica presentes nesse regulamento. Nesse sentido, a importância do rigor técnico e científico se faz necessária. O documento psicológico e, sobretudo, o laudo, não deve se basear em achismos do psicólogo ou somente em sua experiência. Os dados devem ser relacionados a uma teoria, com produção científica sobre o tema, que permita demonstrar que a conclusão é corroborada por estudos na área. No parágrafo 2º do artigo 5º, temos que a elaboração de documento decorrente do serviço prestado no exercício da profissão deve considerar que esse é o resultado de uma avaliação ou intervenção psicológica, observando os condicionantes históricos e sociais, além dos seus efeitos nos fenômenos psicológicos. Aqui, novamente, temos uma questão importante: considerar os aspectos sociais e históricos que atravessam a intervenção. Não se pode descontextualizar a avaliação. Ela se dá num determinado momento da história de vida de uma pessoa, que se insere numa cultura, numa família, num país. Outra recomendação, e essa significativamente importante, é a que consta no parágrafo 3º do mesmo artigo. No documento escrito resultante da prestação de serviços psicológicos, deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do fenômeno psicológico. No caso de uma orientação profissional, é importante considerar que pode haver mudanças ao longo da vida da pessoa. Imagina um adolescente de 17 anos que busca um processo de orientação profissional. É muito importante que ele compreenda que os resultados obtidos no processo podem lançar luzes para uma determinada escolha profissional daquele momento, o que poderia se modificar depois de 10 anos, caso ele voltasse a passar por um processo de orientação profissional com 27 anos. Essa natureza dinâmica descreve de forma muito adequada a realidade da pessoa humana, um mistério sempre capaz de transcender condicionantes. Outro ponto importante é encontrado no artigo 6º. O documento psicológico constitui instrumento de comunicação que tem como objetivo registrar o serviço prestado pelo psicólogo. A psicóloga, ao redigir o documento psicológico, deve expressar de maneira precisa, expondo o raciocínio psicológico que resulta da sua atuação profissional. É muito importante que o psicólogo que vai redigir o laudo, que faça de forma clara, precisa, com boa utilização da linguagem e sem termos rebuscados ou de difícil entendimento. E também deve ter cuidado quando utilizar terminologias de contexto da ciência psicológica. É importante lembrar que o laudo pode ser lido diversas vezes pelo orientando, às vezes depois de já passada a entrega, e esse, ao se deparar com termos complicados ou com uma redação confusa, pode não conseguir apreender aspectos que lhe ajudem na sua tomada de decisão. A capacidade da boa redação é um desafio para os psicólogos, que muitas vezes não desenvolvem tal habilidade durante a sua formação. No que diz respeito especificamente ao laudo psicológico, é importante considerar, conforme diz o artigo 13 dessa resolução, que o laudo psicológico é o resultado de um processo de avaliação psicológica, com a finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda. Apresenta informações técnicas e também científicas dos fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa, do grupo ou da instituição atendida. Você pode notar como o laudo psicológico é adequado à demanda da orientação profissional, mas como ele se constitui como um dos documentos mais complexos a ser emitido pelo psicólogo
exigindo domínio teórico, técnico e de linguagem para que se apresente de maneira adequada para a satisfação das necessidades do orientando. Por fim, o laudo psicológico vai ajudar a clarificar todo o processo de orientação para o orientando. Ele, de forma clara, reúne todas as informações necessárias para que o orientando possa melhor se conhecer, melhor se compreender, bem como olhar para os possíveis caminhos profissionais. Um bom laudo, portanto, pode facilitar o processo de tomada de decisão e autoconhecimento, se apresentando como imprescindível para uma adequada prestação de serviço psicológico. Ficamos por aqui e eu espero que esse conteúdo contribua para os seus estudos. Até mais!